Oi, oi. Tudo bem? Bom. Som. Pode ir. Treinamos muito. O sol tá muito quente. Não, Carmen. Ok, Serginho? Podemos ir, Sofia? Bom, boa tarde, Dudu. Prazer, Sofia Coimbra no ataque. A gente não tem tido a oportunidade de acompanhar alguns jogos treinos, com exceção desse último contra o Bragantino. No Campeonato Mineiro você jogou muito na beirada do gramado, num contra um, e agora contra o Bragantino um pouquinho mais diferente, né? O que você pode falar para a gente sobre a sua utilização no Campeonato Mineiro, onde a gente pode esperar te encontrar e onde você se sente confortável também, por favor? Acho que o professor Jardim está dando total liberdade para a gente, principalmente para mim, né? Se movimentar, às vezes cair pela beirada, às vezes pelo meio. Depende da equipe, do adversário, da onde a gente está jogando. Então, eu acho que fiz bons jogos no Campeonato Mineiro jogando aberto. Minha base toda também eu joguei por dentro, como camisa 10. No Palmeiras, às vezes eu jogava às vezes por dentro também. Ele que se movimenta bastante ali na frente para procurar os espaços melhores para a gente poder estar mais próximo do gol. Dudu, boa tarde. Gabriel do Globo Esporte. Tá falando? Alô? Boa tarde, Dudu. Queria te perguntar sobre o estilo do Leonardo Jardim em termos de treinamento. Quão diferente é em relação aos trabalhos que eram com o Fernando Diniz? E aproveitar também te perguntar sobre grama sintética. Você foi um dos jogadores que assinou o Manifesto de Jogadores. O que você acha dessa grama sintética? Você atuou muito tempo pelo Palmeiras em grama sintética, se isso te prejudicou pessoalmente, atuar por tanto tempo nesse tipo de gramado? Cara, eu acho que é difícil a gente comentar assim de diferença de treinadores, né? Todos têm uma diferença de sua metodologia de treino, de jogo. Eu acho que o Diniz tinha dele, o time jogou do jeito que ele gostaria que jogasse, né? Não conseguiu os objetivos que pretendeu o Cruzeiro, e aqui no Brasil a gente sabe que quando você não cumpre aquilo que é estabelecido pelo clube, a meta infelizmente se troca de treinador, né? E o Léo, o professor Jardim está implantando o estilo de jogo dele, o que ele acha, as ideias deles, né? Deles da comissão, e a gente está treinando bastante tempo, né? Infelizmente, a gente gostaria de ter chegado até a final do Campeonato Mineiro, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então ele teve tempo, está tendo tempo de implantar a metodologia dele, e a gente está procurando fazer isso da melhor maneira possível para a gente começar um Campeonato Brasileiro muito forte. E sobre a grama sintética, cara, eu quando estava no Palmeiras, gostava de jogar na grama sintética. É igual você tem um carro, você vai, Deus o livre guarde, daqui pro interior, você bate, capota no carro, você vai querer trocar esse carro? Não vai querer trocar esse carro? Eu acabei que machuquei meu joelho, fiquei 1 ano sem jogar futebol. Depois que eu machuquei meu joelho, eu achei que a grama sintética para mim teve um pouco de ajuda para isso acontecer, entendeu? Mas infelizmente os times que utilizam a grama sintética normalmente vão falar que não atrapalha, que não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu joguei na grama sintética por muito tempo, joguei contra os times na grama sintética, e o time que vai jogar na grama sintética normalmente ele é prejudicado um pouquinho, porque a grama sintética, você sabe que o jogo fica mais rápido, você sabe que o jogo demora se você a pegar o caguete da bola na grama sintética. E eu falo porque eu joguei bastante tempo na grama sintética, então eu sei o que é jogar na grama sintética e o que é jogar na grama normal. Não falei uma coisa para ir contra o Palmeiras e contra quem quer que seja. Eu falei o que eu sinto, e sempre vou falar o que eu sinto do meu coração, estando no Cruzeiro, estando no Palmeiras, estando em qualquer outro lugar que for. Dudu Adroaldo Leal, Rádio 98.
Seguinte, o Cruzeiro fez aí alguns jogos treinos, fez também, né, o amistoso contra o Red Bull, e agora no sábado é para valer, tá valendo 3 pontos, certamente o Mineirão cheio, mais de 40 mil pessoas, e eu queria saber a respeito da expectativa de vocês, jogadores, para esse retorno mesmo aí para a competição, para jogo valendo 3 pontos, e agora que vocês vão ter aí, né, uma sequência de vários jogos até a próxima parada aí para aquele Super Mundial de Clubes. Cara, a gente primeiro agradece aí a torcida, né, o apoio da torcida, todos os jogos, desde o Campeonato Mineiro, desde a nossa apresentação ali, que foi praticamente quase todos os jogadores. Acho que só não teve presente o Marquinho por conta do contrato dele. A gente agradece o carinho, o apoio deles. A gente espera que a gente possa começar um Campeonato Brasileiro muito bem, né? A gente sabe, eu particularmente joguei já muito contra o Mirassol, é uma equipe muito difícil de se jogar contra, tanto fora de casa como lá em Mirassol. A gente tem que se pregar o respeito. A primeira vez que eles estão jogando um campeonato de Série A, então eles não vão facilitar, né? Não vai ter time que vai facilitar contra o Cruzeiro e contra qualquer outro time. Então a gente espera que a gente possa fazer uma grande estreia no sábado e espero que a gente possa fazer o torcedor voltar feliz para casa. E a gente espera que ele possa nos apoiar sábado, nos ajudar, todos os jogadores. Não importa quem o professor botar desde o início, que eles possam nos conduzir aí nesse ano, que vai ser um ano muito desgastante e muito difícil, não só para o Cruzeiro, mas para todos os times aí do Brasil. Dudu, Nath, ESPN, boa tarde. Boa tarde. O Cruzeiro foi eliminado precocemente do Campeonato Mineiro e eu queria saber se isso aumenta a pressão para as próximas competições e o que o torcedor pode esperar, porque foi mais de um mês parado, a gente não teve tanto acesso aos jogos treinos, a gente viu muito pouco do que foi feito, mas o que o torcedor pode esperar desse Cruzeiro em campo que vai vir de diferente do que foi feito no Campeonato Mineiro? Cara, eu acho que quando você bota a camisa do Cruzeiro, seja no treino, seja no jogo, você tem que saber que você está jogando num time grande, e time grande as pessoas cobram resultados, tanto torcida, como presidente, como diretor, como treinador, e a gente sabe que se você não der resultado, você pode estar jogando aqui esse ano e ano que vem você não pode estar. Então a gente tem que ter isso na consciência e fazer o melhor durante esse ano, procurar fazer o Cruzeiro voltar para o topo, que o Cruzeiro é um time que merece estar brigando em todas as competições para ser campeão. Eu acho que a nossa mentalidade aqui tem que ser essa, todos os jogadores tem que ser essa. A gente já sabe que a gente não fez um bom Campeonato Mineiro, a obrigação da gente era pelo menos ter chegado na final do Campeonato Mineiro e a gente não conseguiu. Então a gente sabe que nessas outras competições a gente tem que fazer melhor para a gente merecer estar brigando ali em cima da tabela. Acho que foi isso que você perguntou, né? Eu acho que eu espero que a gente possa fazer diferente do que a gente fez no Campeonato Mineiro, né? Porque no Campeonato Mineiro a gente foi muito abaixo. E a gente teve bastante tempo para treinar, para fazer aquilo que o professor Léo pediu. A gente não pode ficar muito falando aqui o que a gente treinou, porque senão depois ele acaba aqui, nem sei se eu vou jogar. Ele acaba aqui tirando do time, mas a gente espera que nosso time possa ser um time mais competitivo, um time que possa marcar mais forte e possa atacar mais os nossos adversários, definir mais as jogadas mais rápido e, consequentemente, com gols. Boa tarde, Dudu. Léo Campos, de O Tempo Esportes. Você falou sobre o rendimento coletivo do Cruzeiro, que talvez não foi o esperado, não chegou à decisão do Mineiro, mas individualmente, dos jogadores de ataque, você normalmente tem sido elogiado, muito pela condição física, lado esquerdo, parece que você se encaixou ali. Você falou aí que teve a lesão, ficou um ano parado, às vezes veio para o Cruzeiro, ainda não estava jogando com frequência no Palmeiras, na reta final. Como é que você está se enxergando hoje, assim, fisicamente? De fato, você está num bom momento, recuperou mesmo aquilo que estava perdido ali durante o tempo de lesão, ou ainda acha que tem mais aí para render? Cara, eu me cobro muito, né? Então eu, particularmente, eu acho que eu sempre tenho que estar melhorando. Sempre tenho que estar melhorando no dia a dia, nos treinos, nos jogos. Eu não sou um jogador acomodado que acha que fez um jogo bom e tá bom. Eu acho que eu tenho que fazer
mostrar a cada dia o porquê que eu tenho que estar no Cruzeiro, porquê que eu mereço vestir a camisa do Cruzeiro. Isso foi, durante a minha vida toda eu fui desse jeito. Por isso que não é à toa que se não fosse minha lesão no joelho aí eu poderia estar jogando, poderia não, né? Tô jogando em alto, voltei a jogar em alto nível, voltei a jogar numa grande equipe, mas toda vez quando eu estava no Palmeiras, todos os campeonatos que eu disputava, estava entre os melhores jogadores. Na minha casa tem, acho que, se eu não me engano, 6 bolas de prata, 1 de ouro. Isso eu acho que para quem joga no Brasil é uma premiação muito significante. E eu espero que eu possa, aqui no Cruzeiro, fazer isso também. Mostrar o meu melhor futebol, mostrar o meu melhor preparo físico para a gente estar brigando nessas competições e particularmente estar disputando prêmios individuais, que isso que marca o jogador dentro da sua carreira. Dudu, Pansieri da Itatiaia, estamos ao vivo inclusive. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa ideia do Cruzeiro para a Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão. O que vocês conversam internamente? Acho que deu uma mudada também, né, desse astral com a chegada do Jardim. Acho que, pelo que vocês estão fazendo, trabalhos duros, pesados. Queria que você, com a sua experiência, também falasse um pouquinho do que o torcedor pode ver a partir de sábado nesse Cruzeirão. Cara, como eu falei agora, né, eu acho que o jogador, quando bota a camisa do Cruzeiro, ele não pode pensar em outra coisa a não ser títulos. O Cruzeiro é um time muito grande e merece estar no topo, merece estar disputando título. Torcida apaixonada, torcida que vai no estádio, torcida que, se você não me engano, já falou que vendeu 40 mil ingressos, que já vendeu 40 mil ingressos para uma estreia de Campeonato Brasileiro, onde a gente não foi bem no Campeonato Mineiro. Então a gente tem que fazer essa torcida voltar para casa, a gente tem que fazer o nosso presidente feliz, que é um cara que nos apoia, que nos ajuda, que faz tudo pelo clube. Não só ele, como o Pedro Júnior, o Matos, o Pelaipe. Então a gente tem uma grande responsabilidade, e uma responsabilidade maior ainda, eu acho que está aqui, né, no nosso peito, que a gente usa a camisa do Cruzeiro. Então a gente tem que pensar em título. Quem hoje joga no Cruzeiro tem que pensar em título, e esse é o nosso pensamento de cada jogador aqui dentro da toca. Quando a gente entra aqui do portão para dentro para treinar, para trabalhar, a gente tem que trabalhar forte, tem que trabalhar firme. A gente sabe que tem outros times que já estão bastante tempo jogando juntos, que querendo ou não, começa um pouco na nossa frente, mas a gente vai superar isso com trabalho no dia a dia, e tenho certeza que a gente está fazendo uma boa pré-temporada de novo com o Jardim. Dudu. Boa tarde, Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Eu queria voltar a tocar na questão do gramado com você, porque toda vez que alguém vai falar que vai implementar um gramado sintético, é porque o gramado natural, se deixado em condições ruins, ele é pior para o atleta, e por isso eu queria te ouvir. Você acha que os gramados naturais que você encontra no Brasileirão são piores, né? Causam mais danos para um atleta do que um gramado sintético? Obrigado. Cara, isso é um debate muito complicado, né, cara? Porque às vezes as pessoas falam, se você se machuca mais na grama natural. Claro que você vai machucar mais na grama natural, porque tem mais grama natural do que grama sintética. Mas a grama sintética, cara, é o que eu falei, eu joguei bastante tempo na grama sintética. Ela é boa, é legal pro time da casa, é legal que o jogo fica mais rápido. Mas tem outros aspectos. Eu acho que 85% da minha lesão, se fosse na grama natural, eu poderia não ter machucado, entendeu? E eu falo isso porque eu machuquei meu joelho numa grama sintética e fiquei 1 ano parado, cara. E quem machuca o joelho, só quem machuca o joelho sabe como é que é o sacrifício para você voltar a ser competitivo, para você voltar ao seu nível da forma física. Ainda alguns momentos nos jogos, no segundo tempo a gente cansa, porque o jogador ficar 1 ano sem jogar futebol é dolorido. Às vezes as pessoas pensam que tá 1 ano, tá machucado, mas tá recebendo salário, tá assim. Não, cara, o jogador de futebol gosta de estar dentro de campo, o jogador de futebol gosta de jogar futebol. Eu particularmente, eu gosto de jogar bola, eu gosto de estar dentro de campo, seja no treino, seja no jogo. Então isso é muito difícil você falar isso, né, da grama sintética. Quem tem grama sintética vai sempre defender a grama sintética. E quem não tem a grama sintética vai falar que é ruim, entendeu?
Mas não é questão de ser ruim, é questão que eu conheço, joguei bastante tempo na grama sintética, e os times que vai jogar contra o time que tem na grama sintética, passa dali 10, 15 minutos de jogo, sofre, porque a velocidade é outra, os passes você tem que dar é outro, de outra forma, o kick da bola é outro. E eu falei isso porque eu conheço, não foi para afrontar ninguém, não foi para afrontar o Palmeiras. Eu não tenho nada contra ninguém do Palmeiras. Eu sou muito grato ao Palmeiras por tudo que o Palmeiras fez por mim. Sou muito grato ao Cruzeiro por ter me abrido as portas novamente. Estou muito feliz no Cruzeiro e espero que eu possa continuar aí representando a camisa do Cruzeiro bem, ajudando o time a crescer, a evoluir, ajudando o time a disputar título, que a torcida do Cruzeiro é uma torcida excelente, que merece, como eu falei, o presidente merece coisas boas, porque é um cara muito honesto, muito correto, um cara que ajuda o Cruzeiro. Então a gente que está aqui dentro tem que ter essa consciência e tem que ajudar bastante o Cruzeiro aí durante esse ano, que a gente sabe que vai ser muito difícil para conquistar um título aí para o Cruzeiro, para o torcedor e para o Pedrinho, para o Pedro Júnior e para todos que estão aqui dentro do CT que trabalham muito. Dudu, talvez o assunto mais comentado hoje no Brasil, se não for o mais, foi a derrota da seleção brasileira ontem. Eu queria saber de você, como que isso repercutiu entre o meio dos jogadores, a derrota da seleção brasileira, uma derrota histórica, e você que vive a elite do futebol brasileiro de muito perto, o que você vê como o grande problema da seleção brasileira para a gente viver uma fase tão ruim como a gente tem vivido? Pergunta difícil, hein? Por a gente ser brasileiro, a gente fica triste, né? Pela derrota. Mas a gente sabe que o Brasil, né, foi jogar contra uma grande equipe, uma equipe campeã do mundo, uma equipe que vem jogando um futebol legal, futebol jogado, não mais aqueles, quando você vê aquela Argentina antigamente que dava porrada, que não sei o que, os caras não jogam futebol, hoje eles estão jogando futebol. Então, cara, eu nem sei te responder essa pergunta direito, né, mas a gente fica triste pela derrota do Brasil. A gente sabe que tem que ter melhorias no futebol, não só na seleção brasileira, mas sim no futebol brasileiro, como grama sintética, como grama natural, como juiz, como todo tipo de coisas que a gente tem para fazer um futebol melhor aqui no nosso país, e a gente tem que melhorar nisso. E a gente espera que esses próximos anos a gente possa estar evoluindo, crescendo, e para a gente ter uma liga mais forte ainda, jogadores vir para o Brasil, querer vir para o Brasil mais jogadores para poder ter a competição maior ainda de cada clube. Então acho que a gente tem que dar um passinho para trás para depois a gente dar uns 2 para frente de novo. Dudu, boa tarde, Central da Toca, prazer falar com você. Você destacou aí a dificuldade de enfrentar até times que hoje não têm um orçamento tão grande como o do Cruzeiro, no caso do Mirassol. Você já ganhou o Brasileirão algumas vezes com o Palmeiras. Com esse elenco que foi montado, até onde o Cruzeiro pode brigar? É por título, vaga na Libertadores? Porque a gente sabe que esse ano a pressão em relação a títulos mesmo, o Pedrinho já falou isso várias vezes, aumentou. Cara, eu acho que você tá jogando no Cruzeiro, não tem outro pensamento a não ser disputar o título, né? Mas a gente sabe que é uma regularidade muito grande, né? São 9 meses de Campeonato Brasileiro. Dentro desse Campeonato Brasileiro você tem Copa do Brasil e Sul-Americana. Então você tem que ter um grupo bem competitivo, bem equilibrado, para a gente poder estar nessas disputas, disputando a Vera contra os outros times, né? Cara, eu acho que nós temos total condição de estar brigando ali no topo, tanto nas competições de mata-mata como no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que a gente precisa de ajustes, e o nosso treinador sabe disso e está fazendo isso. A gente espera que quando começar o Campeonato Brasileiro, que começa no sábado, a gente possa estar melhor que foi no Campeonato Mineiro. Dudu, boa tarde. Guilherme Pio, do itatiaesporte.com.br. Você falou aí sobre a questão de gramado sintético, né, sobre a sua
condição física também, que tem melhorado ao longo da sua recuperação, e o Cruzeiro vai pegar uma sequência muito intensa de jogos agora, depois desse período de mais de 30 dias parado. Eu queria que você comentasse, né, a dificuldade disso também, dessa sequência, e do que você viu, né, dos adversários do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Tem chileno, tem argentino, tem equatoriano. Queria que você destacasse essa dificuldade, né, na retomada do calendário do Cruzeiro, adversários no Campeonato Brasileiro e também daqueles que foram sorteados no Grupo E junto com o Cruzeiro na Sul-Americana. Cara, eu agora, a primeira vez que eu vou disputar uma Sul-Americana, né? Então eu tenho certeza que Sul-Americana você pode pôr que é mais competitivo ainda do que a Libertadores. Porque ainda depois, quando você tem um que classifica, e depois, se você ficar em segundo, você tem que jogar contra alguém da Libertadores que vem. Então é um campeonato muito difícil. Ano passado o Cruzeiro já teve essa experiência, conseguiu chegar até a final, infelizmente não ganhou. Ainda a gente não viu nenhum material das equipes da Sul-Americana, porque a gente está focado nesse jogo do Mirassol, e a gente sabe que a gente tem que ir de jogo em jogo. Então a gente passar esse jogo do Mirassol, a gente vai começar a ver como a União Santa Fé, né, da Argentina, na terça-feira joga, o que os pontos fortes e ponto fraco deles, para a gente poder fazer um bom jogo lá também contra eles. Dudu, boa tarde, Henrique Faria, 98 FM. Vocês tiveram aí um pouco mais de um mês para trabalhar a equipe, é um grupo novo, esse grupo de 2025. Nesse tempo de preparação, com qual jogador ali do ataque você está sentindo mais confortável, mais entrosado para jogar junto, tanto dentro de campo quanto fora, se pudesse contar pra gente? Cara, eu me sinto confortável em jogar no Cruzeiro. Acho que o nosso time está treinando bastante, estamos treinando bem, tanto na parte física como na parte técnica, entendeu? Então espero que esse Campeonato Brasileiro eu possa começar jogando, e qualquer jogador que for jogar do meu lado ali, tenho certeza que vai fazer seu melhor para o Cruzeiro, para a gente começar a competição aí como a gente imagina, que é com vitória, né? Mas a gente sabe que para isso a gente vai ter que jogar muito bem, porque o Mirassol, como eu falei, é uma equipe muito difícil de se jogar contra. Já joguei várias vezes contra o Mirassol no Campeonato Paulista, sempre foi jogos muito difíceis. Então a gente espera que sábado, com o apoio do nosso torcedor, a gente possa jogar bem e poder começar aí com o pé direito nesse Campeonato Brasileiro. Dudu, Farley do Podfute. A gente viu após a eliminação do Cruzeiro um clima meio tenso, e hoje, depois desse longo período de treinamento, esses jogos, treinos aí, que o Cruzeiro está mais leve, a gente vê os jogadores ali resenhando, brincando, está um clima melhor, né? Está conhecendo mais o treinador Leonardo Jardim. Queria que você falasse qual a novidade o torcedor pode esperar agora, e a respeito também do Gabigol, prometeu 20 gols aí no Campeonato Brasileiro pro Pedrinho aí, se você também vai fazer parte disso, porque vai estar lá na frente do lado do Gabigol, né? E vai prometer também? Cara, óbvio, quando a gente sai de uma competição, o clima de velório é inevitável. Mas eu acho que isso do Campeonato Mineiro também já é passado, né? Tudo isso. A gente tem que focar no Campeonato Brasileiro. Se o Gabi fizer 20 gols, vou ficar feliz pra caramba, porque pode ter certeza que a gente vai estar brigando pelo título. Então eu não sou de prometer muitas coisas, eu prefiro ficar na minha, fazer o meu papel, fazer o meu melhor a cada jogo, para no final do ano a gente, se Deus quiser, ficar feliz aí com algum título dessas 3 competições que a gente vai disputar. Obrigado, Dudu. Valeu, pessoal. E para quem está acompanhando aí pela TV Cruzeiro, fique ligado que a partir de 2h40, Cruzeiro e América pelo Brasileirão Sub-20. Isso, valeu. Vamos lá ver o Sub-20 ganhar do América, pelo amor de Deus.